Para o mundo exterior, Scarlett Hayes era dolorosamente comum. Ela morava em uma casa modesta de 2 andares, em um subúrbio tranquilo de Savannah, Geórgia, uma cidade mais conhecida por seu charme histórico do que por sua órbita ultra-rica. Seus dias eram um ritmo calmo de cuidar do seu pequeno jardim, ser voluntária na biblioteca local e cozinhar refeições elaboradas para o marido, Adrian Clark. Ela dirigia um Toyota confiável de 5 anos, cortava cupons e sua maior extravagância era um latte semanal da cafeteria local, The Daily Grind. Ela era doce, despretensiosa e completamente dedicada ao homem com quem se casara há 7 anos. Adrian era o centro do seu universo. Ele era bonito, ambicioso e possuía um carisma capaz de encantar o cínico mais endurecido. Ele trabalhava como analista financeiro de nível médio em uma firma respeitável, mas discreta, no centro da cidade. Para seus colegas, ele era um homem em ascensão, astuto e faminto, mas limitado pelas suas circunstâncias humildes. Ele frequentemente lamentava sua sorte na vida, falando sobre grandes ambições que pareciam ridiculamente fora de alcance. Se eu tivesse o capital, ele suspirava para amigos do trabalho enquanto bebiam cervejas baratas. Eu poderia estar comandando esta cidade. O que ninguém sabia, muito menos Adrian, era que a mulher para quem ele voltava todas as noites, a mulher que costurava suas meias e gerenciava meticulosamente o orçamento apertado, não era Scarlett Hayes, a órfã que ela afirmava ser. Ela era Scarlett Sinclair, a única herdeira do conglomerado global Sinclair, um império mundial com participações em tecnologia, imóveis e energia. Avaliada em mais de 250 bilhões de dólares, Scarlett conheceu Adrian durante seu último ano na Universidade da Geórgia, onde estudava História da Arte sob um nome falso, desesperada para experimentar a normalidade após uma infância sufocada por tutores, guarda-costas e o mundo frio e calculista das altas finanças. Seus pais, Edward e Elaine Sinclair, haviam sido figuras brilhantes, mas distantes, mais à vontade em uma sala de reuniões do que em uma sala de brinquedos. Eles morreram em um acidente de jato particular quando ela tinha 18 anos, deixando-a aos cuidados de sua formidável avó, Sra. Augusta Sinclair, e como a única herdeira de sua vasta fortuna. Oprimida pelo peso de sua herança e pelos olhares curiosos do mundo, Scarlett elaborou um plano para escapar, mesmo que por um tempo. Adrian, então um estudante de negócios bolsista, era tudo o que o mundo dela não era. Ele era apaixonado, via quem ela era e parecia não se importar com riqueza ou status. Quando ele propôs uma vida simples, longe das pressões brilhantes da elite, Scarlett viu isso como uma fantasia romântica que se tornava realidade. Ela acreditava ter encontrado um homem que a amava, e não seu nome, e assim, com o coração apertado, mas com o espírito esperançoso, ela fez uma escolha. Ela colocou toda a sua fortuna em um trust cego, acessível apenas por uma complexa série de protocolos conhecidos por ela e pelo consultor mais confiável de sua família, o Sr. William Ruiz. Ela contou a Adrian uma história inventada de uma infância solitária em um orfanato esquecido e adotou sua nova identidade como uma mulher que não tinha nada além do amor do marido. Por 7 anos, ela desempenhou o papel perfeitamente. Ela encontrou verdadeira alegria no anonimato. Vendo Adrian se esforçar, ela sentiu orgulho. Ela acreditava que estava apoiando os sonhos dele, que o amor deles era uma fortaleza construída sobre uma base mais sólida do que o dinheiro. Mas as rachaduras começaram a aparecer em sua fortaleza. A ambição de Adrian,
antes uma qualidade que ela admirava, tinha se transformado em um ressentimento amargo. Ele se cansou da vida modesta. Começou a fazer comentários sarcásticos sobre suas roupas simples, suas férias econômicas e sua falta de conexões. "Você viu o anel da nova noiva de David Chen?" Ele comentava após um evento de trabalho, seus olhos brilhando com uma luz gananciosa. "Deve ter 10 quilates. O pai dela é um magnata do transporte marítimo de Singapura." Ele então olhava para a aliança de ouro simples de Scarlett, um símbolo da vida que ele agora desprezava, e seu lábio se curvava em um leve escárnio. Ele começou a trabalhar até tarde, frequentando eventos de networking que o deixavam com cheiro de perfume caro que não era o dela. Ele se tornou distante, seu toque infrequente e superficial. O riso fácil que antes preenchia a pequena casa foi substituído por um silêncio tenso, pontuado pelos suspiros pesados de insatisfação de Adrian. Scarlett sentiu a mudança profundamente em seus ossos. Um pavor frio começou a se acumular em seu estômago. Ela tentou conversar com ele, para preencher o crescente abismo entre eles, mas suas indagações gentis foram recebidas com irritação e acusações. "O que há para conversar, Scarlett?" Ele estalou certa noite, jogando sua maleta na mesa de jantar que ela havia arrumado com tanto cuidado. "Estamos presos, não vamos a lugar nenhum, estou sufocando e você está contente em apenas flutuar." "Pensei que éramos felizes." Ela sussurrou, com o coração doendo. "Pensei que era isso que você queria." "Eu queria uma parceira." Ele cuspiu, sua voz pingando desprezo. "Não uma governanta. Eu preciso de alguém que possa me ajudar, alguém com recursos." A palavra pairou no ar entre eles, feia e afiada. Recursos. Era uma palavra que definira toda a sua vida, uma palavra da qual ela havia fugido, apenas para que fosse jogada de volta em seu rosto pelo homem por quem ela havia sacrificado tudo. Ela olhou para Adrian, o estranho à sua frente, seu rosto contorcido por uma ambição gananciosa que ela nunca tinha visto de verdade, e pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu o fantasma de Scarlett Sinclair se agitar dentro dela. O jogo que começou como uma fuga romântica estava prestes a se tornar uma guerra brutal, e ela era a única que sabia o verdadeiro poder das armas à sua disposição. O golpe final veio em uma tarde fresca de outubro, o ar carregado com cheiro de fumaça de madeira e folhas em decomposição. Era o 7º aniversário de casamento deles. Scarlett passou o dia inteiro preparando um banquete, uma recriação do primeiro encontro, massa feita à mão, um rico molho bolonhesa que ela cozinhara lentamente por horas e uma garrafa de Chianti especial. Ela usava um vestido azul simples que ele disse uma vez ser da cor do seu céu favorito. Ela esperou, a mesa posta com a melhor louça, as velas piscando, seu coração uma mistura frágil de esperança e apreensão. Adrian chegou em casa 3 horas atrasado. Ele nem sequer olhou para o jantar meticulosamente preparado. Seu rosto estava corado de excitação, seus olhos brilhando com uma energia maníaca que ela não reconheceu. Ele jogou um envelope grosso de cor creme na mesa, onde aterrissou com um baque suave ao lado dos breadsticks intocados. "O que é isso?" Scarlett perguntou, sua voz pequena. "Isso", ele disse, puxando a gravata, um sorriso triunfante brincando em seus lábios. "É o nosso futuro. Ou melhor, o meu futuro." Suas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro havia papéis de divórcio. A linguagem legal e estéril era um contraponto brutal ao jantar romântico que ela havia preparado. As palavras se embaralharam, mas a mensagem era clara. Diferenças irreconciliáveis. Sem culpa. Uma separação limpa. Assinado: Adrian. "Eu não entendo."
Ela gaguejou, olhando para ele, seus olhos arregalados de incredulidade e dor. Nosso aniversário. Ah, Scarlett, por favor. Ele zombou, acenando com a mão em desdém. Não seja tão ingênua. Você realmente achou que isso estava funcionando? Esta vida pequena e patética? Eu nasci para mais. Recebi uma oportunidade, uma de verdade, e não posso ter você me segurando. O nome nos documentos legais, a peticionária oposta ao dela, era um nome que ele mencionava com frequência crescente, sempre com um tom de reverência. Genevieve Thorne, herdeira da fortuna bancária. Thorne, em Nova York. Uma mulher cuja fotografia era um item básico das páginas sociais, sempre adornada com joias e alta costura. Uma mulher de recursos. As peças do seu comportamento recente se encaixaram com clareza nauseante. As noites tardias, os telefonemas secretos, o cheiro de Chanel no 5 agarrado às suas camisas. Ele não tinha apenas deixado de amá-la. Ele a tinha substituído ativamente. Você está me deixando por ela? A voz de Scarlett era apenas um sussurro. A dor era uma coisa física, um estilhaço de gelo perfurando seu peito. Deixando você? Querida, isso implica que estávamos no mesmo nível para começar. Ele disse, sua crueldade absoluta. Ele começou a andar pela pequena sala de estar, seu movimento subitamente grande demais para o espaço. Genevieve me entende. Ela entende a ambição. O pai dela, o Sr. Harrison Thorne, está disposto a me tornar um sócio sênior em seu novo empreendimento de private equity. Esta é a liga principal, Scarlett. É aqui que eu pertenço. Ele finalmente parou e olhou para ela, seu olhar percorrendo seu vestido simples e seu rosto manchado de lágrimas com pena não disfarçada. Olha, eu serei justo. A casa tem algum patrimônio e há algum capital. Você pode ficar com ele. Pode ficar com o carro. Deve ser o suficiente para uma mulher com suas necessidades simples. Pense nisso como indenização por 7 anos de serviço. 7 anos de serviço. Não amor, não parceria. Serviço. As palavras ecoaram no silêncio repentino da sala. Ele a via como uma funcionária que estava sendo demitida. O amor que ela havia derramado em sua vida, os sacrifícios que ela havia feito, a identidade que ela havia descartado. Tudo era inútil para ele. Ele não apenas partiu seu coração, ele invalidou toda a sua existência. Eu te dei tudo, ela disse, as palavras sufocadas em sua garganta por lágrimas não derramadas. Adrian Hill, um som curto e áspero, desprovido de humor. Você não me deu nada, Scarlett. Você não tinha nada para dar. Esse é todo o problema. Ele pegou sua maleta, não a de couro gasta que ela havia comprado para ele há 5 anos, mas uma nova, elegante e de alumínio que ela nunca tinha visto antes. Um presente, sem dúvida, de Genevieve. Ele parou na porta, virando-se para dar um último golpe esmagador. Espero que encontre uma vida tranquila para si mesma, ele disse, sua voz carregada de magnanimidade condescendente. Talvez você possa trabalhar naquela biblioteca de que tanto gosta. Isso combina com você. Apenas assine os papéis. É melhor para todos se fizermos isso de forma rápida e limpa. A porta se fechou atrás dele, deixando Scarlett sozinha à luz bruxuleante das velas. O cheiro do molho bolonhesa que ela havia preparado com tanto carinho, de repente lhe deu náuseas. A bela refeição era um monumento à sua própria tolice. Ele pensou que estava deixando para trás uma órfã sem um tostão. Ele pensou que estava se livrando de um peso morto para subir ao estratosfera da elite. Ele não tinha ideia da tempestade que acabara de desencadear. Naquele momento, enquanto os últimos vestígios de seu amor por ele morriam, outra coisa tomou seu lugar. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta e crua. Mas, por baixo, um sentimento diferente começou a ferver.
Era frio, duro e completamente desconhecido. Era raiva. Raiva do tamanho de uma Sinclair. Ela olhou para os papéis do divórcio na mesa de jantar, o instrumento legal de sua humilhação. Rápida e limpa, ele havia dito. Ela pegou o telefone, suas mãos surpreendentemente firmes. Ela percorreu seus contatos, passando pelo encanador local e pelo dentista, até um nome que não ligava há 7 anos. A tela brilhou com 2 palavras: William Ruiz. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada. A mulher que faria a ligação não seria a esposa de coração partido no vestido azul. Seria a herdeira bilionária que ele nunca soube que existia. O jogo havia acabado. A guerra estava prestes a começar. As primeiras 24 horas após Adrian sair foram um borrão de choque com os olhos vazios. Scarlett não chorou. A dor era profunda demais para lágrimas. Uma vasta e vazia caverna onde seu coração costumava estar. Ela se moveu pela casa como um fantasma. O lar deles agora, um museu de mentiras compartilhadas. Ela pegou um saco de lixo preto e, com precisão fria e metódica, varreu para dentro dele todas as fotos, todos os presentes, todo e qualquer último vestígio dele. Não era uma catarse, era um exorcismo. Ao amanhecer, a casa estava despojada do passado compartilhado, tão vazia quanto ela se sentia por dentro. Ela finalmente se permitiu olhar no espelho. A mulher que a encarava era uma estranha. Seus olhos, geralmente cheios de calor suave, estavam escuros e assombrados. Ela estava vestindo uma das velhas camisetas desbotadas de Adrian como camisola. Esta era a mulher que ele havia descartado. A órfã fraca, comum e sem um tostão. Ele havia criado esta versão dela e a tinha destruído. Era hora de Scarlett Sinclair voltar para casa. Ela tomou banho, a água quente um choque abençoado para o seu sistema. Ela se vestiu, não com seu traje modesto usual, mas com a única roupa de emergência que mantivera escondida no fundo do seu armário. Um par de calças pretas sob medida, uma blusa de seda e um par de sapatilhas de couro simples, mas elegantes. Eram resquícios de sua vida antiga, uma contingência que ela orou para nunca precisar. Então ela fez a ligação. O telefone tocou apenas uma vez, antes que uma voz familiar, nítida e calma como sempre, atendesse. William Ruiz falando. William, ela disse, sua própria voz soando enferrujada e estranha aos seus ouvidos. Sou eu. Houve uma pausa, um instante de silêncio atordoado do outro lado da linha. William Ruiz, o chefe de cabelos grisalhos e impecavelmente vestido da Sinclair legal, tinha sido o confidente mais próximo de seu pai e havia gerenciado os assuntos de sua família com lealdade inabalável por mais de 30 anos. Ele era mais um pai para ela do que o seu próprio jamais havia sido. Scarlett, ele finalmente respirou. O nome uma mistura de surpresa, alívio e profunda e inexprimível preocupação. Minha querida, você está bem? Não, ela disse, a única palavra transmitindo um mundo de dor. Eu não estou, mas estarei. Ela respirou fundo, o ar na casa estéril parecendo carregado com uma nova energia. William, estou voltando. Eu quero que você execute o protocolo Alpha imediatamente. Protocolo Alpha, o nome de código que eles haviam arquitetado anos atrás para a dissolução do trust cego e a reintegração total de sua identidade legal e poder financeiro. Era o botão de emergência, o vidro a ser quebrado em caso de catástrofe. Considere feito, William disse, sua voz instantaneamente mudando de guardião preocupado para executivo implacavelmente eficiente. Um carro estará em sua localização em 1 hora.
Temos a cobertura no Four Seasons em Nova York pronta para você. Sua equipe de segurança está sendo mobilizada enquanto falamos. Quais são suas instruções imediatas? A casa, ela disse, olhando para a pequena caixa suburbana que tinha sido sua gaiola. Venda-a. Doe o conteúdo para a caridade. Não quero ver nada desta vida novamente. Ela fez uma pausa, seu olhar caindo sobre os papéis do divórcio ainda na mesa de jantar. E William, eu preciso que você descubra tudo o que há para saber sobre um homem chamado Harrison Thorne e seus empreendimentos de private equity. Eu também quero um dossiê completo sobre sua filha, Genevieve, e meu ex-marido, Adrian Clark. Eu já tenho um arquivo preliminar sobre os Thorne, William disse, seu tom sombrio. Harrison tem tentado abrir caminho contra a Sinclair Shipping por anos. Isso não é coincidência, Scarlett. Parece que seu marido foi pescado como um ativo valioso. O termo de negócios clínico era de alguma forma mais insultante do que qualquer traição emocional. Ela não foi apenas deixada, ela foi estrategicamente eliminada. Eu entendo, ela disse, sua voz endurecendo. Mais uma coisa, William. Os papéis do divórcio. Não deixe o advogado de Adrian protocolá-los. Você lidará com os procedimentos. Com prazer, William disse, um toque de aço em sua voz. Nós entraremos com o pedido por adultério e fraude. A petição dele será enterrada. Ele não saberá o que o atingiu. Uma hora depois, um elegante Rolls-Royce Phantom preto, um carro tão fora de lugar em Savannah que poderia muito bem ter sido uma espaçonave, parou silenciosamente em sua calçada. Um homem de terno impecável, seu novo chefe de segurança, abriu a porta para ela. Enquanto Scarlett deslizava para o luxuoso interior de couro, ela deu uma última olhada na casa, na rua tranquila, na vida que agora não passava de um pesadelo. Ela não olhou para trás. Enquanto o carro acelerava em direção ao campo de aviação privado, onde um jato global Sinclair esperava, o telefone de Scarlett, um novo modelo de satélite de ponta fornecido por sua segurança, ganhou vida. Era uma mensagem criptografada de William. Anexado estava um único documento, o resumo das participações da Sinclair Global, linha após linha de números incompreensíveis, nomes de empresas e valores de mercado que se estendiam por bilhões. Na parte inferior estava o patrimônio líquido da propriedade que ela agora controlava totalmente, 200 bilhões de dólares. Ela encarou o número, não com alegria ou triunfo, mas com uma sensação de propósito arrepiante. Adrian a havia deixado por uma mulher com recursos. Ele a havia menosprezado por não ter nada. Ele havia construído o seu futuro sobre a base de sua suposta pobreza. Ele queria jogar nas ligas principais. Ela estava prestes a mostrar a ele que ele não estava nem no mesmo esporte. A órfã sem um tostão estava morta. Scarlett Sinclair, a titã industrial bilionária, havia retornado das cinzas, e ela estava vindo para cobrar uma dívida de 7 anos de dor e humilhação, com juros. A transformação de Scarlett Hayes, a esposa suburbana, para Scarlett Sinclair, a CEO formidável, foi rápida e absoluta. Começou no momento em que ela pisou no asfalto em Nova York e no ar rarefeito de sua vida anterior. A cobertura no Four Seasons, com vista para a majestosa extensão do Central Park, era sua crisálida. Era um mundo de funcionários silenciosos e eficientes, janelas do chão ao teto e o zumbido ambiente de um poder imenso. William Ruiz estava esperando por ela, ao lado de uma grande mesa de mogno coberta por arquivos e tablets eletrônicos. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, mas seus olhos mantinham a mesma inteligência aguçada e lealdade inabalável. Ele não a abraçou, nem ofereceu chavões. Ele simplesmente lhe deu um aceno pequeno e respeitoso.
Bem-vinda de volta, Sra. Sinclair, ele disse. O título, tão estranho por tanto tempo, assentou sobre ela como um terno perfeitamente ajustado. É bom estar de volta, William. Os primeiros dias foram um borrão de briefings intensos. Ela era uma aprendiz rápida. Sua mente, por tanto tempo ocupada por trivialidades domésticas, provou ser tão afiada e analítica quanto a de seu pai. Ela absorveu 7 anos de flutuações de mercado, avanços tecnológicos e estratégia corporativa com um apetite voraz. Ela não estava apenas se atualizando. Ela estava se preparando para a guerra. A transformação física se desenrolou em paralelo. A mulher simples e despretensiosa de Savannah foi sistematicamente apagada. Uma equipe dos melhores estilistas, personal trainers e nutricionistas de Nova York desceu sobre a cobertura. Seu cabelo longo e sem estilo foi cortado em um bob elegante e nítido que emoldurava seu rosto e enfatizava suas maçãs do rosto. Seu guarda-roupa de jeans desbotados e suéteres de algodão foi substituído por uma coleção cuidadosamente selecionada de ternos de poder. Tom Ford, vestidos Dior elegantes e saltos Christian Louboutin perigosamente altos. Seu novo uniforme era uma armadura. Cada peça foi escolhida para projetar uma aura de poder intocável e elegância fria. Ela aprendeu a andar com uma nova postura, uma confiança de costas retas que exigia atenção. A cadência suave e gentil de sua fala foi aprimorada para um tom preciso e medido que não admitia argumentos. Em uma semana, ela estava pronta. Seu ressurgimento não seria um assunto discreto, seria uma declaração. William havia organizado uma reunião de emergência do Conselho da Sinclair Global, uma coleção de homens poderosos e idosos que tinham se tornado confortáveis em sua ausência, gerenciando o império sob a mão firme de William, mas sem uma verdadeira Sinclair no comando. Ela entrou na sala de reuniões da Sinclair Global, no 8º andar de seu arranha-céu em Nova York, o clique de seus saltos no piso de mármore, o único som na sala cavernosa. Todas as conversas cessaram. Os 12 membros do conselho, titãs da indústria por direito próprio, olharam para ela como se tivessem visto um fantasma. Eles se lembravam de uma adolescente quieta e de luto. Eles estavam despreparados para a mulher que estava diante deles agora. "Bom dia, senhores", ela disse, sua voz fria e firme, enquanto tomava seu lugar na cabeceira da mesa, o assento de seu pai. "Peço desculpas pela minha longa ausência. Eu estava ocupada de outra forma. Podem ter certeza, meu ano sabático acabou." Ela não esperou por suas respostas. Ela partiu direto para uma análise brilhante e implacável do desempenho da empresa, apontando oportunidades perdidas, divisões inchadas e uma falta de inovação agressiva. Ela apresentou uma nova visão ousada para a Sinclair Global, que envolvia um grande impulso na energia sustentável e uma aquisição estratégica de uma startup de IA de ponta. Ela tinha a atenção total e indivisa deles. A energia sonolenta e complacente na sala havia sido substituída por uma tensão palpável, uma mistura de medo e admiração a contragosto. Mas sua grande estratégia tinha um alvo mais pessoal, mais específico. "Finalmente", ela disse, seus olhos percorrendo a sala. "Eu revisei o arquivo sobre os recentes empreendimentos do Thorn Bank. Suas tentativas de minar nossa logística de transporte são amadoras, mas persistentes. É hora de enviarmos uma mensagem." Ela exibiu um novo arquivo na tela grande na frente da sala. Era uma empresa de logística inovadora de médio porte chamada Lognext. A Lognext desenvolveu um algoritmo preditivo de remessa
que poderia revolucionar a indústria. Ela explicou. Os Thorne têm tentado adquiri-los nos últimos 6 meses. A oferta deles está atualmente paralisada em 900 milhões de dólares. Ela fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Esta manhã, ela continuou, uma sombra de um sorriso tocando seus lábios. A Sinclair Global apresentou uma oferta concorrente de 1,5 bilhão de dólares à vista. O negócio será fechado até sexta-feira. Uma onda de choque e excitação percorreu a sala. Foi um ataque agressivo, quase um golpe de misericórdia. Foi um ataque público direto à proa de Harrison Thorne. Além disso, Scarlett disse, seu olhar se tornando gelado. Eu investiguei a nova firma de private equity dos Thorne. É um projeto de vaidade para a filha dele e seu novo associado. Ela deixou a palavra pairar no ar. Parece que eles estão concentrando seus investimentos iniciais no setor de hotelaria de luxo. Começaremos uma aquisição sistemática de propriedades-chave em todos os mercados que eles alvejarem. Vamos superá-los, absorver seus alvos e esgotar seu capital inicial antes que assinem seu primeiro negócio. Eu quero que a firma deles seja um fracasso total. Isso está claro? Os membros do conselho, anticéticos, agora olhavam para ela com um novo respeito que beirava o medo. Esta não era a filha de Edward Sinclair. Esta era uma predadora. Quando a sessão foi encerrada, William ficou para trás. Uma reentrada ousada, Scarlett, ele disse, um brilho de orgulho em seus olhos. Você lembrou a eles quem está no comando. Eu não estava falando com eles, William, ela disse, olhando pela janela para a cidade abaixo, uma selva de concreto onde apenas os fortes sobreviviam. Eu estava falando com ele. Ela sabia que a notícia da aquisição da Lodge Next atingiria o mundo financeiro como um trovão. Harrison Thorne ficaria furioso. E Adrian, tão orgulhoso de sua nova posição, sua nova vida, estaria bem no raio de explosão. Ele queria estar nas ligas principais. Ela acabara de mudar as regras do jogo dele, e ele nem sabia que estava jogando contra ela. 2 meses se passaram. Adrian Clark estava vivendo a vida que sempre sonhou. Ele e Genevieve Thorne eram o novo casal poderoso da cidade. Eles tinham acabado de se mudar para uma cobertura sprawling na Park Avenue, um presente de casamento de seu pai. Adrian tinha um novo título, vice-presidente sênior da Thorne Private Equity, um escritório de canto com vista panorâmica da cidade e um guarda-roupa de ternos feitos sob medida. Ele era, finalmente, em sua própria mente, um sucesso. No entanto, uma sombra pairava sobre seu novo paraíso. Seu primeiro grande empreendimento, um fundo para adquirir hotéis boutique de luxo, tinha sido um fracasso espetacular. Todo alvo que identificavam, todo negócio que perseguiam, era inexplicavelmente arrebatado no último minuto por um concorrente invisível e altamente acetado. Os rumores em Wall Street sussurravam sobre uma Sinclair Global recém-agressiva. Mas os movimentos eram tão precisos, tão direcionados, que pareciam pessoais. Harrison Thorne estava perdendo capital e prestígio, e a pressão vazava diretamente para Adrian. É um fantasma. Harrison havia rosnado para ele em uma reunião do conselho. Alguém está jogando conosco, e você, com seu elegante diploma da Ivy League, não consegue descobrir quem. Esta noite, no entanto, deveria ser uma trégua, uma celebração do seu status. Era o Stars Gala anual no Metropolitan Museum of Art, o pináculo absoluto do calendário social de Nova York. Para Adrian, esta era a sua verdadeira chegada. Ele estava ao lado de Genevieve, seu pescoço adornado com diamantes Thorne, desfrutando do flash das câmeras e das saudações bajuladoras da elite da cidade. Ele sentiu uma onda de justificação.
Este era o seu lugar. Ele pensou por um momento fugaz em Scarlett. Imaginou-a em sua pequena casa em Savannah, provavelmente assistindo a algum programa de TV barato, completamente alheia ao mundo brilhante que ele agora habitava. O pensamento o encheu de satisfação presunçosa. Ele havia feito a escolha certa. As grandes portas do salão principal de jantar se abriram. Um silêncio pairou sobre a multidão. Uma repentina e coletiva falta de ar. O mar de rostos famosos se abriu para uma nova figura passar. Ela usava um vestido de seda azul, meia-noite cintilante, que se agarrava a ela como uma segunda pele. Um único e deslumbrante colar de diamantes repousava em sua clavícula. A lendária estrela Sinclair descansava em sua garganta, capturando a luz e espalhando-a em 1000 pequenos arco-íris. Seu cabelo escuro estava estilizado em um bob nítido impecável, e seus olhos, frios e calculistas, varreram a sala. Não perdendo nada. Ela estava flanqueada por 2 homens, o venerável William Ruiz e o Sr. Kenji Tanaka, o CEO recluso e brilhante de um império de tecnologia rival, um homem que raramente fazia aparições públicas. Sua presença irradiava uma atração gravitacional quase de poder e influência. A taça de champanhe de Adrian escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão de mármore. Seu sangue gelou. O rosto era familiar, mas a mulher era uma impossibilidade. Era Scarlett, mas não era. Era como se sua esposa, quieta e simples, tivesse sido possuída pelo espírito de uma deusa vingativa. Quem é aquela? Genevieve sibilou ao lado dele, sua voz tensa de ciúme e intriga. Eu nunca a vi antes. Um banqueiro rechonchudo e de rosto vermelho, que estava bajulando os momentos antes, riu nervosamente. Você está fora do país há muito tempo, Genevieve. Aquela não é qualquer pessoa. Aquela é Scarlett Sinclair. O nome atingiu Adrian como um golpe físico. Sinclair. Sinclair Global. O fantasma na máquina que vinha desmantelando sistematicamente sua vida profissional. Não podia ser. Era uma piada. Um pesadelo. Sinclair? Genevieve repetiu, suas sobrancelhas perfeitamente esculpidas, se levantando. A Scarlett Sinclair? Pensei que ela fosse reclusa. Um fantasma? Bem, disse o banqueiro, seus olhos fixos no trio que se aproximava. O fantasma está de volta, e aparentemente é amiga de Kenji Tanaka. O boato é que eles estão trabalhando em uma fusão. Consegue imaginar? Sinclair Global e Tanaka Industries? Eles poderiam comprar Deus. Adrian sentiu o sangue sumir do seu rosto. Seu mundo cuidadosamente construído estava cambaleando em seu eixo. Todas as peças se encaixaram com clareza aterrorizante. Os negócios fracassados de hotéis, a aquisição da Lodge Next, a natureza inexplicável e pessoal dos ataques aos Thorne. Tinha sido ela o tempo todo. Como se sentisse o olhar dele, os olhos de Scarlett encontraram os dele do outro lado da sala lotada. Não houve um piscar de reconhecimento, nem um toque de seu passado compartilhado. Seu olhar era de completa indiferença. O tipo que se daria a um móvel ou a um inseto particularmente desinteressante. Aquele olhar foi mais devastador do que qualquer grito ou acusação poderia ter sido. Dizia-lhe que ele não era nada para ela. Ela, Kenji e William se moveram pela sala, um poderoso redemoinho. As pessoas que Adrian estava desesperado para impressionar agora se curvavam para conseguir um momento de sua atenção. Harrison Thorne, o formidável pai de Genevieve, se aproximou de Scarlett com um sorriso tenso e obsequioso. Tia Sinclair, Harrison disse, sua voz pingando falsa cordialidade. Um prazer finalmente conhecê-la. Sou Harrison Thorne.
Scarlett estendeu uma mão fria e enluvada. Sr. Thorne, eu tenho acompanhado suas recentes dificuldades no mercado. Muito lamentável. Sua voz era pura seda, mas as palavras eram puro veneno. O rosto de Harrison se contraiu. De fato, parece que temos um novo jogador bastante agressivo para lidar. Agressão é meramente outra palavra para eficiência. Scarlett rebateu suavemente, antes de voltar sua atenção total para Kenji Tanaka, dispensando o patriarca Thorne como se ele fosse um associado júnior. Genevieve observou, seu rosto uma máscara de fúria e humilhação. Ela se virou para Adrian, sua voz um sussurro venenoso. Você a conhece, não conhece? Como você conhece Scarlett Sinclair? Adrian não conseguia falar. Sua garganta estava seca. Sua mente era uma sinfonia caótica de negação e terror. Os olhos de Genevieve se estreitaram, uma luz astuta e calculista entrando neles. Ela olhou do rosto pálido de Adrian para a figura magnífica de Scarlett Sinclair e depois de volta. Um horror lento e crescente se espalhou por suas feições. Oh, meu Deus, ela respirou, a realização a atingindo. Ela é sua ex-esposa, a órfã pobre e patética de quem você me falou. Foi ela. Adrian só conseguiu assentir, um único movimento brusco. A satisfação presunçosa que ele sentira minutos antes havia se transformado em terror abjeto. Ele não tinha apenas se divorciado de uma mulher simples dos subúrbios. Ele havia traído, humilhado e descartado a mulher mais poderosa da sala. Ele pensou que estava subindo uma escada. Em vez disso, ele acabara de pular de um penhasco e estava apenas começando a perceber o quão longe tinha que cair. Nas semanas seguintes ao baile de gala, a vida de Adrian Clarke desmoronou com velocidade brutal. O nome Sinclair era uma sentença de morte para sua carreira nos Thorne. Harrison, humilhado e furioso, o tratava com desprezo aberto. Genevieve, vendo-o agora não como um prêmio, mas como o maior tolo do mundo, estava fria e distante. O relacionamento deles degenerou em uma série de argumentos sussurrados amargos em sua cobertura cavernosa e silenciosa. Convites sociais secaram. Colegas bajuladores agora evitavam seu olhar. Ele era um pária, um conto de advertência ambulante. Scarlett, enquanto isso, operava em uma esfera tão acima dele que ele só podia observar a queda. Ela era uma figura constante nas notícias financeiras, uma supernova da indústria. A fusão Sinclair-Tanaka estava sendo aclamada como o negócio do século, criando um gigante global que nanificava todos os concorrentes. Cada movimento que ela fazia era preciso, estratégico e devastadoramente eficaz. Mas em meio à guerra corporativa e às maquinações financeiras, Scarlett se sentia vazia. A vingança, embora satisfatória, era uma vitória oca. Ela havia desmantelado o mundo de Adrian, mas isso não havia preenchido o vazio no seu. A cobertura parecia menos um lar e mais uma gaiola dourada. Em uma tarde chuvosa de terça-feira, buscando refúgio de seus próprios pensamentos, ela fez algo que não fazia há anos. Ela foi incógnita a uma pequena galeria de arte independente no East Village de Nova York. Vestida com jeans simples, um suéter de cachemir e um boné de beisebol abaixado, ela não era ninguém. Ela era apenas uma mulher olhando para a arte. A galeria estava quieta, o ar cheirando a óleo de linhaça e terebintina. A arte era crua, poderosa e cheia de uma energia desesperada e bonita. Ela foi particularmente atraída por uma série de grandes telas abstratas, redemoinhos caóticos de preto, branco e um azul elétrico e desafiador. Eles falavam da tempestade dentro de sua própria alma. Eles têm algo especial, não têm? A voz baixa e ressonante a assustou. Ela se virou para ver um homem parado ao lado dela.
Ele era alto, com olhos gentis e inteligentes, e mãos manchadas de tinta. Ele usava uma camiseta salpicada de tinta e jeans desgastados. Ele olhava para as pinturas, não para ela, com um olhar de profunda compreensão em seu rosto. Eles são honestos, Scarlett respondeu, as palavras surpreendendo a si mesma. Aquele é ele, o homem disse, apontando para uma figura no canto, o artista, que estava conversando animadamente com um potencial comprador, Leo O'Connell. Ele pinta como se estivesse tentando sair de um quarto trancado, toda paixão e fúria. O homem finalmente voltou o olhar para ela, um sorriso caloroso e genuíno enrugando os cantos dos seus olhos. Eu sou o proprietário, David Martin. Pega de surpresa, Scarlett se apresentou simplesmente como Helena. Ao longo da próxima hora, David a guiou pela galeria, falando sobre a arte, não com o jargão pretensioso do mundo da arte de elite, mas com uma paixão simples e sincera. Ele via a história em cada pincelada, a emoção por trás de cada escolha de cor. Ele não perguntou o que ela fazia, onde morava ou quem ela conhecia. Ele simplesmente falou com ela sobre arte. Ela sentiu uma parte de si mesma que pensava estar morta começar a se agitar. Era a estudante de História da Arte da faculdade, a jovem mulher que tinha sido cativada pela beleza e pela criação, e não por balanços e capitalizações de mercado. Ela voltou à galeria várias vezes nas semanas seguintes. Ela e David desenvolveram um relacionamento fácil. Suas conversas passaram de arte para livros, para música, para as simples absurdidades da vida em Nova York. Com ele, ela não era uma Sinclair. Ela era apenas Helena, uma mulher com um olhar perspicaz e uma tristeza quieta sobre a qual ele não perguntava. Ele era uma âncora bem-vinda no mar turbulento de sua nova vida. Enquanto isso, um novo jogador inesperado entrou no jogo. Kenji Tanaka, seu novo parceiro de negócios, não era o gênio frio e recluso que a mídia retratava. Em suas reuniões privadas, ela descobriu um homem com um humor seco, um intelecto feroz e uma capacidade quase perturbadora de ver através de sua armadura cuidadosamente construída. Durante uma sessão de estratégia noturna na sala de reuniões da Sinclair Global, enquanto finalizavam os detalhes da fusão, ele parou de repente, olhando para ela por cima da borda de sua xícara de chá. Você gostou disso, não gostou? Ele perguntou, seus olhos escuros e intensos. Desmantelar os Thorne, humilhar seu ex-marido. Scarlett enrijeceu. Foi uma estratégia de negócios necessária. Candy permitiu um pequeno sorriso conhecedor. Claro, mas a vingança é um fogo que consome a pessoa que a maneja, Sra. Sinclair. Ela a manterá aquecida por um tempo, mas eventualmente você fica apenas com as cinzas. Ele pousou a xícara. Harrison Thorne é um velho tolo. Seu marido é um parasita insignificante. Eles não são dignos da energia que você está gastando com eles. Esta empresa, no entanto, é digna da sua energia. O futuro que podemos construir é digno dela. Suas palavras tocaram uma corda profunda dentro dela. Ele não a estava julgando. Ele a estava desafiando. Ele a via não como uma arma de vingança, mas como uma líder brilhante. E ele a estava chamando para ser melhor. Ele foi a primeira pessoa em sua nova vida a falar sobre o futuro, e não sobre o passado. O que você propõe? Ela perguntou, sua voz baixa. Eu proponho que paremos de jogar na defesa, ele disse, seus olhos brilhando com uma nova intensidade. Vamos construir algo revolucionário, focar nossos recursos na nova divisão de energia sustentável. Vamos criar algo que mude o mundo, não apenas acerte contas antigas. Essa é uma vitória digna de uma Sinclair e de um Tanaka. Foi um ponto de virada. Último desafio de Candy,
combinado com a simples conexão humana que ela estava encontrando com David na galeria de arte, começou a mudar sua perspectiva. A raiva que a havia alimentado estava começando a esfriar, substituída por uma ambição nova e mais convincente. Ela havia provado que podia destruir. Agora, ela estava começando a se perguntar se poderia construir novamente. A guerra contra Adrian e os Thorne foi vencida, mas a batalha por sua própria alma pela mulher que ela queria se tornar estava apenas começando. E pela primeira vez, ela sentiu que não precisava lutar sozinha. Ela havia encontrado aliados, não em banqueiros e advogados, mas na galeria tranquila de um artista e do outro lado de uma mesa de reuniões de um homem que via seu futuro, não apenas seu passado. A queda livre de Adrian Clarke foi rápida e brutal. Demitido dos Thorne, ele se tornou tóxico no cenário financeiro. Seu estilo de vida luxuoso evaporou após uma anulação desagradável de Genevieve, que o forçou até a mudar legalmente seu sobrenome para cortar laços com a família dela. Destroçado, despojado de sua identidade, ele se mudou para um apartamento sombrio no interior, onde sua ambição apodreceu em uma obsessão perigosa. Em sua lógica distorcida, Scarlett lhe devia por tê-la acordado, e ele se convenceu de que ainda poderia tê-la de volta. Ele começou uma campanha de assédio patético, dezenas de e-mails e mensagens de voz implorando e depois ameaçadoras, todos interceptados pela equipe de William. Quando suas mensagens ficaram sem resposta, seu desespero o levou a persegui-la. Certa tarde, ele evitou a segurança, confrontando-a no lobby do elevador privado enquanto ela saía com Kenji Tanaka. "Scarlett!" ele gritou, sua aparência desgrenhada, seus olhos selvagens. Ela olhou para a casca vazia do homem com quem havia se casado. "Adrian", ela disse, sua voz desprovida de emoção. "Você precisa parar com isso." "Parar com isso?" Ele riu histericamente. "Estou apenas começando. Você pensa que pode me arruinar e ir embora? Eu conheço a verdadeira você, a mulher assustada brincando de se vestir. Esta não é você." Kenji se posicionou ligeiramente à frente dela. "Acho que você deveria ir embora." O olhar de Adrian se encheu de ódio. "E quem é você? O novo bichinho de estimação dela?" Scarlett o interrompeu, sua voz como gelo. "Ele é meu parceiro, Adrian. Algo que você nunca foi." Ela se virou e saiu sem um segundo olhar. A rejeição pública o empurrou para o limite. Se ele não pudesse tê-la, ele a destruiria. Ele vendeu uma história distorcida e fabricada a um notório jornalista de tabloide, o Sr. Marco Fernandes, pintando-se como a vítima de uma herdeira manipuladora e mentalmente instável. Ela escondeu seus bilhões para prender um marido desavisado, gritavam as manchetes. A história repleta de detalhes íntimos e distorcidos, projetados para lhe dar credibilidade. Simultaneamente, Harrison Thorne, buscando vingança, alimentou histórias prejudiciais à imprensa financeira, questionando a estabilidade e a capacidade de Scarlett para administrar um império global. O ataque combinado foi uma tempestade perfeita. As ações da Sinclair Global sofreram um pequeno hit e sussurros sobre a sanidade de Scarlett começaram a circular nos mercados. Ela estava em uma reunião com William e Kenji quando a notícia foi divulgada. William estava apoplético, planejando um processo multimilionário. Scarlett, no entanto, estava estranhamente calma enquanto lia o artigo. Por dentro, a raiva fria da noite em que Adrian a deixou se solidificou. Ele havia transformado sua intimidade em arma, torcendo a vida que ela construiu por amor em algo patológico. "Não os processe, William", ela disse baixinho. "Scarlett, nós devemos", ele insistiu.
Não podemos deixar isso passar. Não, ela disse, seus olhos brilhando com uma nova luz perigosa. Um processo é uma batalha. Ele declarou uma guerra. E em uma guerra, você não protocola papéis. Você exige rendição incondicional. Ela se virou para Candy, um sorriso arrepiante em seu rosto. Ele pensa que pode controlar a narrativa expondo nosso passado. Ele esqueceu um detalhe. Eu também sei todos os segredos dele. E ao contrário dele, eu tenho as provas. O tempo de reagir havia acabado. Adrian e os Thorne a haviam levado longe demais, confundindo sua contenção com fraqueza. Agora ela lhes mostraria como era o verdadeiro poder. Ela acabaria com isso, não vencendo, mas aniquilando-os completamente. O contra-ataque de Scarlett não foi um único evento explosivo, mas uma sinfonia de destruição orquestrada com maestria. Começou silenciosamente. Ela liberou o poder total e aterrorizante das divisões jurídica e de inteligência da Sinclair Global, as equipes que William Ruiz mantivera afiadas. Seu primeiro alvo foi Marco Fernandes e seu tabloide. Em poucos dias, os investigadores da Sinclair Global desenterraram uma vida inteira de corrupção. William não entrou com um processo. Ele entregou pessoalmente o arquivo condenatório completo ao escritório do promotor distrital. Fernandes foi preso, e a história que ele havia escrito sobre Scarlett foi publicamente desacreditada. Em seguida, ela voltou sua atenção para Harrison Thorne. Enquanto ele estava ocupado semeando histórias de instabilidade sobre ela, a equipe de Scarlett estava conduzindo uma profunda auditoria forense de toda a operação do Thorne Bank. Eles encontraram um padrão de insider trading e fraude. A evidência era irrefutável. William Ruiz organizou uma reunião privada com o Conselho Thorne, excluindo Harrison. Ele expôs as evidências, explicando que a Sinclair Global agora detinha uma participação majoritária na dívida Thorne. A mensagem era clara. Ou Harrison Thorne era deposto, ou a Sinclair Global liberaria as evidências e cobraria sua dívida, um ato que vaporizaria o legado Thorne. Em 24 horas, o conselho anunciou que Harrison estava se afastando por motivos de saúde. Seu ataque a Scarlett custou-lhe seu império. A peça final de sua estratégia foi reservada para Adrian. Seria o golpe mais público e devastador de todos. Ela concordou com sua primeira entrevista televisionada com a senhora Sarah Jenkins, uma jornalista lendária, conhecida por seu questionamento difícil. A entrevista foi ao ar, ao vivo, em horário nobre. Scarlett entrou parecendo serena e poderosa em um vestido branco simples. Durante a primeira metade, ela falou eloquentemente sobre sua visão para a Sinclair Global. Então Jenkins mudou de assunto. Sinclair, eu tenho que perguntar sobre os recentes ataques muito públicos ao seu caráter. Seu ex-marido, Adrian Clark, fez algumas acusações muito sérias. Scarlett olhou diretamente para a câmera, sua expressão de triste determinação. Ele fez, ela disse calmamente. Adrian e eu fomos casados por 7 anos. A pedido dele, eu vivi uma vida separada dos recursos da minha família. Eu fiz isso porque estava apaixonada. A história que ele contou foi uma versão dolorosa e distorcida de nossa vida. Mas o que ele falhou em mencionar foi a razão pela qual nosso casamento terminou. De uma pasta, ela tirou uma declaração juramentada detalhando o caso de Adrian com Genevieve Thorne, que começou mais de 1 ano antes do divórcio. Em seguida, ela mostrou e-mails entre Adrian e Harrison Thorne, delineando o plano de trocar sua esposa sem um tostão por um papel sênior na firma. Ele não apenas me deixou, declarou Scarlett. Ele me vendeu. A sala de controle estava em silêncio atordoado, mas ela não havia terminado. O Sr. Clark me acusou de arruiná-lo. A verdade é que ele nunca foi o homem que fingiu ser.
Ela deslizou os antigos extratos de cartão de crédito dele pela mesa. Isso detalha milhares de dólares gastos em itens de luxo, enquanto ele me dizia que não podíamos pagar para consertar um vazamento em nosso telhado. E isto? Ela levantou uma última folha. É o pedido de admissão dele na faculdade, onde ele mentiu sobre ser órfão muito antes de me conhecer. A vida inteira de Adrian Clarke tem sido uma fraude calculada. Ela olhou de volta para a câmera, seus olhos claros. Eu não destruí aquele homem. Eu simplesmente segurei um espelho. Minha única falha foi amar alguém incapaz de amar qualquer um além de si mesmo. Eu paguei o preço por esse erro. E agora, ele também. Ela encerrou a entrevista anunciando o lançamento da Fundação Sinclair, um trust de 2 bilhões de dólares para apoiar vítimas de abuso emocional e financeiro. Em seu apartamento, Adrian assistiu seu mundo desmoronar. Ela o havia exposto completamente. O acerto de contas era final. No rescaldo, o mundo viu Scarlett como um modelo de força. As ações da Sinclair Global dispararam. Adrian, um leproso social, desapareceu, com rumores de que estava trabalhando em um emprego de baixo nível em alguma província obscura, um fantasma de suas próprias ambições. A vida de Scarlett, pela primeira vez, era verdadeiramente dela. A raiva havia diminuído, deixando a paz. O império não era mais um fardo, mas uma ferramenta para inovar e construir. Sob sua liderança e a de Kenji Tanaka, a recém-fundida Sinclair Tanaka Global se tornou uma líder mundial em tecnologia sustentável. Seu trabalho era sua paixão, um legado que anularia os dramas mesquinhos de seu passado. Sua parceria com Kenji era de profundo respeito mútuo e visão compartilhada, mas foi fora da sala de reuniões que ela encontrou a alegria tranquila que a havia evitado por tanto tempo. Ela continuou suas visitas à galeria de arte de David Martin, sempre como Helena. Ele permaneceu uma força de ancoragem, atraído por sua inteligência quieta e espírito resiliente. Sem saber nada de seu imenso poder, em uma tarde fresca de outono, 1 ano após seu retorno, eles estavam caminhando pelo Central Park. Você parece mais leve, David observou. Scarlett sorriu. Eu me sinto mais leve. Há algo que eu preciso te contar. Meu nome não é Helena. Ela contou-lhe tudo. O nome Sinclair, a vida escondida, a traição, o retorno. David ouviu pacientemente. Quando ela terminou, um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, ele finalmente disse, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Isso significa que eu tenho que começar a te chamar de Senhora Sinclair? Scarlett riu, um som de puro alívio. Eu prefiro Scarlett. Bem, Scarlett, ele disse, seus olhos brilhando. É um prazer finalmente te conhecer. Agora, você vai terminar esse café ou vai usar seus bilhões para comprar o carrinho inteiro? Naquele momento, parada no coração da cidade que ela agora comandava, ela sentiu uma profunda sensação de completude. Ela havia enfrentado a traição final e emergido não apenas vitoriosa, mas inteira. Ela estava cercada por pessoas que a viam por quem ela realmente era. Kenji, que respeitava sua mente. David, que prezava seu espírito. Ela havia perdido uma fantasia construída sobre uma mentira, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso, uma realidade de sua própria criação. A herdeira oculta se foi para sempre, substituída por uma mulher que se posicionava orgulhosamente na luz. A mestre de seu próprio vasto, brilhante e ilimitado horizonte. A incrível jornada de Scarlett Sinclair, de esposa escondida à potência bilionária, é um testemunho da força inabalável de uma mulher desprezada.
Ela não apenas se vingou, ela reescreveu todo o jogo. Sua história prova que o seu passado não a define. E as traições mais profundas podem forjar as versões mais poderosas de nós mesmos. Ela transformou sua dor em um império global e seu coração partido em um farol de esperança para os outros. Se esta história de resiliência e triunfo final ressoou com você, como ressoou com a Maria Eduarda, de 30 anos, lá em Salvador, Bahia, que nos mandou uma mensagem hoje à noite dizendo o quanto este tipo de história a inspira a recomeçar, por favor, deixe o seu like. Compartilhe esta história com alguém que precise de uma dose de inspiração. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dramas inesquecíveis da vida real. Lembre-se, a maior riqueza que você pode ter não está na conta bancária, mas na coragem de se reerguer e construir um futuro que ninguém pode te tirar.